Bem-vinda e bem-vindo ao podcast Por Trás dos Números. Olha, hoje nós vamos falar sobre vergonha financeira, meus amigos. Sim, um tema que bacana também, né? Porque atire a primeira pedra que nunca sentiu vergonha financeira. Não tem, gente. Todos nós já passamos por isso ou estamos passando. E isso só dificulta a nossa conversa em torno do dinheiro. Então, bora falar sobre isso. Mas antes, deixa eu me apresentar, porque tem gente nova por aqui, ainda bem, tem sempre gente nova chegando também, então sejam muito bem-vindos. E eu sou a Adriana Rodrigues, sou psicóloga e idealizadora do Instituto Psicologia e Dinheiro. Dá uma olhadinha lá no nosso perfil no Instagram, que é @psicologiaedinheiro. A gente também tem o site www.psicologiaedinheiro. Dá uma olhadinha lá para você conhecer um pouquinho mais do que a gente faz. O nosso foco é sempre na psicologia do dinheiro, né? Sou psicóloga e trabalho há mais de 20 anos com essa temática. Olhando ali para a nossa realidade, das emoções, dos significados psicológicos que a gente dá ao dinheiro, da forma como o dinheiro afeta as nossas relações e como os nossos relacionamentos também afetam a forma como a gente lida com o dinheiro. E esse podcast aqui é um espaço, né, para a gente poder pensar com calma, com mais profundidade, né, com um olhar mais humano sobre como é que a gente lida com o dinheiro da maneira como lidamos, né? Por que a gente faz o que faz? Tipo isso. Eu convido você também a refletir comigo para a gente poder explorar aí novas perspectivas, né, e enxergar através da lente da psicologia do dinheiro o que muitas vezes fica oculto por trás dos números. Daí o nome do nosso podcast, justamente por conta disso. Logo aqui então para nossa conversa de hoje, que é vergonha financeira. Gente, imagina você chegar em casa depois de um dia de trabalho, você abre a porta do seu apartamento, da sua casa, né? Um apartamento que no papel combina muito bem com o salário que você ganha, tá? Mas na prática ele não combina com a vida que você sonhou. A parede dele tá descascando ou tá meio trincadinha, tá precisando dele de uma pintura. O sofá tá ruim, tá precisando trocar esse sofá tem um tempão. A cozinha, por exemplo, tá com aquele armário que arranja a porta toda hora. Sabe quando a porta fica meio inclinada assim, que é ruim de abrir? Pois é, o armário tá ruim. Às vezes o armário tá muito desatualizado, tá tipo 1970 e você queria uma coisinha um pouquinho mais moderna, né? Ou seja, esse apartamento não espelha a sua real condição financeira. E o pior não é o estado do apartamento. É o que você sente quando você olha para ele, né? Porque é uma mistura de vergonha, de frustração, aquele pensamento ali que vai invadindo a cabeça da gente, né? Que a gente vai pensando ali, como é que é possível eu ganhar o que eu ganho e ainda assim viver dessa forma? Por que eu nunca tenho dinheiro mesmo ganhando bem? E hoje eu quero falar com você que também se sente desse jeito, né? Quando a gente fala de vergonha, né? Numa situação como essa, a gente poderia trazer a vergonha em vários cenários, vários. E geralmente ela é muito atrelada ao cenário do endividamento. Mas, gente, dentro do cenário de endividamento é um dos cenários possíveis. Muitas vezes a gente vai ter vergonha aqui, numa situação como essa, em que a gente tem uma renda que poderia nos dar uma vida mais confortável, mais tranquila, com mais paz, mas a gente não tem. Você ganha bem o suficiente para ter essa vida melhor, mas não consegue ver esse dinheiro se materializando no dia a dia. E aí fica ali dentro de você, né? Eu deveria estar melhor do que eu estou. E aí você acaba sentindo o quê? Vergonha. Sim, vergonha. Vergonha. Aquela sensação que fica quente no rosto, sabe? Uma sensação... Geralmente a vergonha nos paralisa também. Gente, para ficar mais claro, mais didático talvez, para nossa conversa aqui fluir melhor, eu vou contar a história da Ana, tá? Ana é um nome fictício, a história não. A história é bem real, tá? Tem umas mudadinhas aqui para preservar ainda mais o anonimato, né? Mas a Ana, ela ganhava bem, mas todo mês ela terminava com aquela sensação de que ela era um fracasso.
E ela dizia assim: Adriana, é como se eu tivesse tudo para acertar e ainda assim eu erro. Eu não consigo entender, eu nem gasto tanto assim, e eu não compro nada para mim, ou nada caro para mim, e ainda assim eu ganho bem e não tenho nada. Gente, isso aqui, tô trazendo o caso da Ana, mas essa frase aqui, ela é muito comum. Adriana, eu não tô entendendo o que tá acontecendo. Eu tenho uma renda que permitiria eu ter uma vida mais confortável. Eu vou repetir isso aqui só para reforçar, tá? Poderia ter uma vida mais confortável, mas eu não tenho. E eu não entendo porque eu não gasto muito e eu nem compro coisas caras para mim. Eu não sei para onde meu dinheiro vai. Eu não sei o que está acontecendo. E isso geralmente deixa as pessoas com muita vergonha. Elas não saem por aí falando: olha, gente, eu ganho bem, mas eu não tenho nada. Elas não saem por aí dizendo isso. Elas não saem por aí contando sobre esse feito delas, porque elas têm vergonha. E Ana também tinha muita vergonha. E a vergonha, gente, ela tem um truque meio perverso, sabe? Porque assim, ó, ela é mais cruel que a culpa. Porque a culpa é como se a gente dissesse assim: eu fiz algo ruim, algo errado. E a vergonha diz: eu sou ruim. Entendem isso? Então, a culpa a gente consegue direcionar para o comportamento. Eu fiz alguma coisa errada. E quando a gente direciona para o comportamento, é muito mais tranquilo. É o comportamento que não tá legal. Então, eu posso mudar o meu comportamento. Eu não tô engessada nisso, né? Agora, quando o problema sou eu sou ruim, eu sou má, eu sou incompetente, aí é mais complicado, né? Porque a gente tá trazendo para nós. E aí é muito mais perverso, porque fica aqui em mim, então tudo que eu vou fazer tá ali carimbado essa minha presença, de que eu sou ruim, de que eu não sou boa, né? Tá ali, tudo tá carimbado, sabe? Com essa minha marca, né? Porque eu sou assim. Agora, no caso da Ana, a verdade é que o problema não era ela, não tinha isso, tá, gente? Era, sim, a história dela, tava no comportamento dela, mas vamos entender esse comportamento dentro de um contexto, né? Quando Ana começou a estudar a sua relação com o dinheiro, aí ela descobriu o que estava ali escondido por trás desse comportamento dela, né? Tô rindo aqui porque é o nome do nosso podcast, né, gente? Por trás dos números. Então, o que Ana descobriu ali por trás? Ela identificou que a mãe dela sempre dizia, né, que pessoas ricas eram egoístas. Então, pessoas que tinham dinheiro eram egoístas. O pai dela dizia que o dinheiro era para sobreviver, não para esbanjar. Percebe que aqui nós temos crenças, tá? Crenças disfuncionais. A prima da Ana chamou ela uma vez de metida, porque ela comprou um celular muito bom. Aí a prima dela olhou para ela e falou assim: tá toda metida, né? Com esse celular novo. Quem é aqui? Já aconteceu isso com você também? Aposto que sim, né? Quantas vezes a gente comprou uma coisa legal, nova, diferente, e a gente tá toda feliz ali porque tem uma coisa que a gente queria muito, e alguém chega e fala que a gente tá metido, desqualifica até mesmo a nossa emoção, o nosso sentimento em relação àquilo, né? Mas aqui na história da Ana, voltando pra cá, porque eu sou danada pra abrir parênteses, né? Ela ouviu isso, que ela era metida. Então, aqui acionou aquele senso de perigo, né? Olha, ela tá dizendo que eu sou metida porque eu tenho algo novo, bacana, né? E na infância da Ana também, ela presenciou muitas brigas familiares por causa do dinheiro. E eu sei que isso é presente em muitos lares, mas isso tem um efeito, tá? Então, Ana cresceu com uma mensagem, com uma informação, que a gente diz assim, mensagem silenciosa, né? Ou seja, uma mensagem que não era falada, que não era dita, mas que Ana, crescendo, o sistema dela, o corpo dela foi captando essa mensagem, que era: ter dinheiro é perigoso. É como se uma parte dela, e aqui vou usar uma linguagem que é a linguagem das partes, né? Como se uma parte dela carregasse essa mensagem e essa informação. Não ela toda, mas uma parte dela carregava essa informação. Ter dinheiro é perigoso. Então, o que ela fazia? Ela se sabotava, né? Porque, e como é que a gente se sabota? Tomando decisões financeiras ruins. Lógico que esse é um processo o quê? Inconsciente. Ninguém faz isso porque quer. Ah, olha só, eu vou agora fazer uma coisa bem ruim pra mim, ó. Vou tomar essa decisão financeira ruim. Não. A gente faz que a gente não tem consciência de que aquela decisão é ruim. A gente faz acreditando que tá acertando, né? Mas num processo inconsciente é como se essa parte que vê que o dinheiro é perigoso, ela quisesse algo, se afastar do dinheiro. Então, quando eu faço esse processo de tomar decisões financeiras ruins como uma forma de autossabotagem, é justamente para voltar para o padrão financeiro que parece mais seguro, que é esse de ficar sem dinheiro, né? Não necessariamente ficar no vermelho, né? Mas ficar ali numa situação que não tem muitas possibilidades, eu não posso usufruir.
eu vou ter um apartamento ruim, uma casa ruim, eu vou ter um carro ruim, eu não vou poder fazer coisas que eu gostaria de fazer, eu vou me restringir, né? Porque se eu tiver comportamentos ou coisas que sinalizam, que mostram que eu estou prosperando ou que eu estou tendo um pouco mais de conforto, eu vou acionar em mim aquele estado de alerta. Aquela parte grita, epa, peraí, é perigoso, ter dinheiro é perigoso. Então, gente, o que a Ana vivia, e talvez você também viva, não é falta de disciplina, tá? É uma mistura ali de 3 coisas, pelo menos, tá? Vai ter mais elementos, eu sempre falo, tem mais coisas, gente, mas para um podcast curto, ou para uma aula que a gente dá, a gente não consegue abordar todos os aspectos, são inúmeros, mas a gente pensa que alguns para essa nossa conversa de hoje, né? Alguns que eu considero muito relevantes e que são muito frequentes, por exemplo, no acompanhamento que eu dou no PAF, né? No Programa Autodescoberta Financeira. É muito comum ter esses elementos que eu vou trazer aqui para vocês, né? Eu, geralmente ali no PAF, a gente está sempre escutando os alunos, as pessoas que estão participando, elas deixam ali escrito, né? Quando elas assistem a nossa aula de psicoeducação, elas colocam na plataforma o que está vindo e a gente faz as intervenções ali também. Nos encontros ao vivo também essas pessoas trazem essas realidades. Então, a gente vai conseguindo discriminar muito bem o que para a maioria das pessoas, né, que a gente acompanha, o que está presente quando tem um estado como esse, uma situação como essa de vergonha, com um processo de autossabotagem, para eu poder ter menos dinheiro e ter menos acesso de usufruir, para eu viver numa espécie de sacrifício. Né? Qual é a função disso? Então, vamos lá. Geralmente tem esses 3 elementos aqui, pelo menos, tá? Pelo menos esses 3 elementos. Tem partes internas conflitantes. Então, uma voz que diz assim, eu quero ter uma vida financeira tranquila, e outra que grita, tá doida? Se você tiver mais do que o necessário para sobreviver, vão te achar arrogante e vão se afastar de você. Você vai ficar sozinha. Isso no caso da Ana. Essa era a mensagem conflitante que tinha ali, né? Uma parte querendo ter uma vida tranquila, mas a outra parte dizendo, tá doida? Você não escutou ali não que quem tem dinheiro é arrogante, que a gente só pode ter o necessário? Você não pode ter. Esse é o efeito da crença, entende? Ela cria esse estado de conflito, né? Que a gente vai chamar de dissonância cognitiva. E a partir daí, o que acontece? O sistema interno, o sistema nervoso, aqui a gente fala cérebro, né? Mas é todo muito mais complexo que isso. Ele precisa tomar uma decisão, né? E geralmente ele vai por aquilo que está dentro dele ali acreditando, que é tipo, olha, se afasta do dinheiro, esse negócio é ruim para você. Vai te deixar numa situação delicada, né? Bem, esse estado de alerta que o sistema nervoso vai ficar, vai levar ele para uma hipervigilância, né? Porque o dinheiro é perigoso. E o corpo vai responder como se você estivesse em perigo mesmo, sempre que você tiver dinheiro. Chegou o dinheiro, o corpo vai ficar em estado de alerta, entendeu? E você pode sentir o quê? Reações corporais, por exemplo, como um nó na garganta, aperto no peito, um cansaço repentino, uma vontade de sumir, né? Gente, isso não é frescura não, viu? Isso é fisiologia, é o corpo respondendo àquele estímulo que nesse caso é o dinheiro, tá? Um outro elemento que tem, então a gente vai ter partes internas conflitantes, a gente vai ter esse sistema nervoso que fica em estado de alerta por conta desse conflito. Então chegou mais dinheiro, ele vai acionar esse sistema de alerta. E um outro elemento são os roteiros emocionais rígidos, né? As nossas histórias, elas vão criando esses roteiros. Então imagina assim, desde o dia que a gente nasce até hoje, quantas histórias a gente viveu? A repetição de algumas delas faz com que a gente meio que crie esse roteiro. E esse roteiro vai se enrijecendo, ele vira uma forma de padrão, assim, de funcionar. É uma narrativa interna que vai nos manter presos, né, ao passado, às histórias que a gente viveu. Então, podem ser histórias que a gente vai acabar acreditando que a gente não merece, né? São histórias que nos levam a isso, a acreditar que a gente sempre estraga tudo, né? E a gente vai ficando rígido com isso, né? Se algo ruim, aquela ideia de que algo ruim vai acontecer, né? Tá tudo aqui. Então, gente, desse jeito aqui, pensando nisso, partes internas conflitantes, um sistema nervoso que fica em estado de alerta, esses roteiros, né? Esses padrões de funcionamento que são rígidos, né? Então, quando a gente junta tudo isso aqui, é muito mais difícil para a gente ter uma vida que vai fluir. E aí fica como se fosse um bloqueio, uma barreira para que você tenha uma vida compatível com o seu ganho. Então você pode gerar uma boa renda, mas não consegue viver como se tivesse uma boa renda, né? Porque você tem essas coisas acontecendo.
partes conflitantes, sistema nervoso em estado de alerta, roteiros rígidos. E ouvindo essas histórias e entendendo o que o dinheiro, então, vai significando nessa história, nesse roteiro, nesse conflito, a gente vai entendendo, por exemplo, no caso da Ana, que esse comportamento dela só estava revelando algo que estava ali, né, latente, mas que ela não conseguia enxergar, que era o medo de ser julgada e ser rejeitada. E a Ana, ela conseguiu sim reescrever essa nova história com o dinheiro, quando ela percebeu que o medo do abandono a impedia de usufruir das suas conquistas. Porque se ela entendeu lá, tinha outros elementos, tá, gente? Mas aqui trazendo para esse recorte que eu fiz, quando ela percebeu lá que ter dinheiro era perigoso, porque quem tem dinheiro é arrogante, a gente só pode ter o suficiente, não pode ter mais, porque senão você vai ficar arrogante, né? Qual é o risco se eu for arrogante? As pessoas vão me rejeitar, vão se afastar de mim. E qual é o risco disso? Eu vou ficar sozinha. Quem é que quer ficar sozinho? Ninguém. Ninguém quer ficar sozinho, ninguém quer se sentir abandonado. A gente quer pertencer. Pertencer. Então percebe que quando Ana faz esse comportamento, tem esse comportamento, às vezes de gastar de forma, de tomar decisões financeiras ruins e que ela fica envergonhada por conta disso, na verdade o que está acontecendo ali é uma medida protetiva. Imagina isso, o corpo está protegendo Ana, a psique está protegendo Ana. Porque se ela mostrar que ela tem o dinheiro, porque nesse caso ela tem, mas se ela mostrar que tem esse dinheiro, usufruir desse dinheiro, ela vai ficar sozinha. Então, se hoje você que está aqui me ouvindo ganha bem, mas sente vergonha, porque não investe, porque não guarda, porque não se organiza, parece que nunca está à altura da sua própria renda, eu quero te dizer com muito carinho no coração, tá, gente? Vocês sabem, nossa marca aqui, né? Autocompaixão. Um olhar de gentileza, tá bom? Autogentileza, autocompaixão. Sempre, nada de chicote, nada de ficar aí se criticando. A gente vai ter um olhar verdadeiro para o que está acontecendo com a gente. Para quê? Para que a gente possa mudar, né? À medida que eu olho e entendo o que está acontecendo, eu posso mudar. Então, com muito carinho no meu coração, eu quero dizer para você que isso não é incompetência. Isso é a sua história. É a história que precisa ser revisitada, compreendida e ressignificada. Então, vamos dar um basta nesta vergonha, porque o problema não é você, tá? Mas o comportamento. E esse comportamento tem uma história e muitas vezes tem uma função protetiva. Mas eu também vou te trazer aqui, para trazer também algumas coisas concretas que você pode fazer, entendendo esse processo, que você pode fazer para diminuir essa sensação de vergonha que experimenta, porque ela paralisa. E se você continuar sentindo muita vergonha, ela pode impedir, inclusive, de você olhar para o seu próprio comportamento de uma forma verdadeira, para você poder entender a função dele e poder fazer a mudança necessária. Então, uma coisa que você precisa fazer, dar nome para o que você está acontecendo, para o que está sentindo, para o que está acontecendo dentro de você. Então, é dizer assim, eu sinto vergonha quando olho para minha casa. Mesmo que você não diga isso para ninguém, mas você vai dizer isso para você vai assumir, você vai olhar com verdade. Poxa, eu sinto vergonha quando eu vejo que eu gastei tudo que eu ganhei. Eu fico com vergonha. Quando a gente nomeia a emoção, no caso aqui a vergonha, a gente sai do estado de paralisia e a gente vai para um estado de presença, que na teoria polivagal a gente vai dizer que a gente vai para o ventral. Então, o ato de nomear faz parte da regulação emocional. Então, bora nomear. Eu estou com vergonha, tá bom? Então, a partir de agora, observa a emoção, a vergonha, dá nome para ela. Estou com vergonha por conta disso aqui, tá bom? Depois, a gente vai diferenciar o eu do comportamento e a gente fez isso aqui ao longo da nossa conversa, né? Então, a vergonha, ela mistura tudo. Eu não consigo guardar dinheiro, então eu sou irresponsável, né? Não, a gente vai separar agora o joio do trigo, tá bom? Isso não é quem você é o que você aprendeu a fazer, ok? Então, mantra aí para você. O fato de agora eu ter tomado uma decisão ruim, ou estar tomando decisões ruins ao longo do tempo, isso não quer dizer que eu sou assim. Isso quer dizer que eu aprendi a fazer desse jeito por algum motivo, tá? E se a gente quiser ir mais fundo nisso aqui, para não ficar na camada mais superficial apenas do comportamento, é entender a função disso.
né? Como no caso da Ana, o medo do abandono. Um outro passo que eu amo também, além de dar nome para a emoção e se diferenciar o eu do comportamento, e esse passo está presente em todos os meus trabalhos, tá? Seja no PAF, no aprimoramento, no meu atendimento individual, onde eu estiver, ele vai estar presente, entende? Que é isso, é buscar compreender a função desse comportamento. Falei agora há pouco, né? Na história de Ana, nós vimos que não ter nada, que era o que ela se queixava, eu tenho uma boa renda, mas não tenho nada, era uma forma protetiva. O que esse comportamento está impedindo de fazer? Essa é a pergunta que você tem que fazer. O que o meu comportamento me impede? Gente, e uma das soluções, assim, que pra mim, assim, a cereja do bolo, uma das mais importantes também, né? Se não a mais importante, na verdade. Eu adoro perguntar e entender a função do comportamento. Mas a mais importante, eu diria que é essa aqui. Que é o pertencimento seguro. Porque a vergonha, ela vai nascer do medo da exposição. É o medo do julgamento do outro. Entende? É aí que nasce a vergonha. Então, qual é a cura? Se a vergonha é essa, né? Se ela nasce aí, qual é a cura? A vergonha vai se curar no espaço onde a pessoa é vista sem julgamento. Essa é a intervenção mais transformadora que existe. É a gente fazer parte de um lugar em que a gente não é julgada. E a gente vai precisar, muitas vezes, ensinar para as pessoas que estão em torno a nós a não julgar, a não criticar. Porque nós temos uma sociedade com muito julgamento e muita crítica. Então, às vezes, a nossa família é muito crítica, julga o tempo inteiro. E aí a gente vai precisar dizer para essas pessoas não nos julgarem, que a gente quer estar ali junto, mas que essa crítica nos faz mal, entende? Então, a gente vai buscar amigos que não nos julguem, que possam nos acolher. Não estou dizendo passar a mão na cabeça. É muito diferente uma coisa da outra, tá, gente? Ah, então não tá me criticando, vai passar a mão na minha cabeça, Adriana? Não, não é passar a mão na cabeça. Vai ser honesto com você, vai ser justo, entende? Não vai te criticar porque não adianta. A crítica, e outra, a crítica, além de não ajudar, ela não é sensata, ela não é honesta, entende? Porque a gente vai precisar analisar dentro de um contexto, e aquela pessoa, ela não tem o seu contexto, ela não conhece a sua história, ela não conhece o que se passa embaixo da sua pele. Então, toda a crítica, ela é descontextualizada desse jeito, não é boa, né? Então, a gente não vai mais aceitar. A gente aceita orientação, a gente aceita aconselhamento, a gente aceita apoio, né? Isso a gente aceita. Mas uma crítica que é para nos derrubar, uma crítica que vem disfarçada muitas vezes, né, gente? Ela vem assim, né? Olha, eu abrindo parênteses de novo, né? Ela vem às vezes assim, olha, é uma crítica boa, tá? É só para poder te ajudar. Aí a pessoa bem senta o pau, né? Não, essa a gente não vai aceitar não, tá bom? O que a gente quer e a gente precisa é desses vínculos amorosos que nos ajudam a crescer, que nos impulsionam a ir para frente. É isso que a gente precisa. Essa conversa de crítica construtiva, a gente precisa colocar um grande ponto de interrogação nela, tá? Porque muitas vezes ela é completamente inadequada. Mas fechando esse parênteses, a gente precisa pertencer a lugares seguros. A gente precisa se sentir seguros. Isso é importante, porque isso é o antídoto, é a melhor intervenção contra a vergonha. Então, a gente precisa estar nesses lugares, ok? Muito bem, então olha, se você é assim como a Ana, tá passando por uma história dessa, né, e quer trilhar aí um novo caminho, eu vou fazer um jabá aqui. Eu vou te convidar a entrar no PAF, no Programa Autodescoberta Financeira, porque lá sim a gente tem esse espaço seguro. Temos, porque esse eu cuido e zelo a cada momento por esse espaço seguro ali dentro, onde sem crítica, sem julgamento. E quando alguém, porque a gente está habituado a fazer isso, tenta fazer ou vai fazer, eu dou uma conversada, eu explico, eu pontuo com muita amorosidade, mas eu pontuo para que a gente possa aprendendo juntos, né, a criar esses relacionamentos mais adequados, mais saudáveis, nutritivos, que nos ajudam, que realmente nos impulsionam para o crescimento. Então, o PAF, Programa Autodescoberta Financeira, é um lugar para a gente olhar para a nossa própria relação com o dinheiro, a forma como a gente faz a nossa gestão financeira pelo olhar da psicologia, não é pelo olhar de um planejador financeiro, não é um olhar apenas de gestão numérica, mas olhar o significado que aquele dinheiro tem, o significado que aquela conta tem na minha vida, aquele gasto teve e o que está por trás desses números. É autoconhecimento na veia, sabe? E não existe, gente, educação financeira, não existe
uma boa gestão financeira, prosperidade financeira saudável sem autoconhecimento, viu? Não existe. Passa pelo autoconhecimento. Te convido a vir para o PAF, se isso combina com você, se isso atende o que você está buscando agora, você vai ser muito bem-vindo ou bem-vinda ao PAF, tá bom? E a gente te espera lá. Então, um grande abraço para você e a gente se vê também no nosso próximo episódio por aqui.